Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Fábio de Oliveira na área para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu quero falar sobre as ex-testemunhas de Jeová rejeitadas pelas próprias famílias. Bom, você vai ver o que essa organização maldita faz. Essa organização maligna, ela faz com as pessoas que estão lá. E quando tem algum familiar que rejeita aquele lixo, vocês vão ver como é que eles tratam. Isso aqui é só uma matéria, mas tem vários relatos de pessoas também que já passaram aqui pelo canal e já deixaram bem claro que elas são rejeitadas pela família e que se elas dependessem deles para sobreviver, eles deixariam morrer de fome ou doente, alguma coisa assim. Então eu vou mostrar para vocês aqui, tá na BBC News, embora a matéria não é de hoje, certo? Mas vale a pena a gente ler, tá? De 2017. Vamos lá. As ex-testemunhas de Jeová rejeitadas pelas próprias famílias. Para algumas ex-testemunhas de Jeová do Reino Unido, abandonar a crença não significa apenas abrir mão de uma religião, mas também se afastar de entes queridos. Vale lembrar uma coisa aqui. Isso não é só lá, no Brasil também. Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo é assim. Em muitos casos, amigos e familiares são orientados a cortar todos os laços com essas pessoas, as levando ao isolamento e, em casos extremos, até a pensamentos suicidas. Não falo com ninguém da minha família. Não temos nenhum contato, porque eu me desassociei. Conta Sarah, nome fictício, ao programa Victoria Derbyshire, da BBC. No ano passado, a jovem que está na casa dos 20 anos foi expulsa de um grupo de testemunhas de Jeová em um processo conhecido como desassociação. Ela diz que o motivo teria sido sua recusa em continuar em um relacionamento abusivo. Sarah afirma que seu parceiro na época era violento e chegou a quebrar suas costelas. Vejam só o nível de absurdo que eles fazem lá dentro. A moça, né, esse aqui é o nome fictício para preservá-la, ela simplesmente não queria mais um relacionamento abusivo. Eles queriam que ela continuasse. E que eles fizeram? Expulsaram da seita, dessa seita maldita aí. Seita, igreja, religião, denominação também é uma merda. Vamos lá. Fazer denúncias à polícia, quer dizer, denominação é uma subdivisão dentro de uma religião, tá? Mas é tudo a mesma porcaria. Vamos lá. Fazer denúncias à polícia e envolver pessoas de fora da religião em questões como essa é algo desencorajado entre testemunhas de Jeová, explica a jovem. Claro, né? Eles estão no crime, eles vivem na ilegalidade, né? Fazer o quê? Código moral. Sarah afirma que os anciãos da religião se recusaram a punir seu ex-companheiro pelo comportamento violento. Foi apenas quando seus colegas de trabalho notaram seus machucados e a convenceram a não se submeter mais aos abusos que ela deu fim ao relacionamento. A jovem conta ter sido desassociada por esse motivo e diz que seus amigos e familiares se afastaram em seguida. Olha só, ela era abusada da questão de... Ela tinha um relacionamento o companheiro a agredia, e o que aconteceu? Por ela não querer esse relacionamento, desassociaram a jovem, e ainda por cima os canalhas da família, o que eles fizeram? Foram lá e pararam de falar com a moça. Veja como é que essa religião maldita, maligna, ela faz com as pessoas. Deixa as pessoas malucas, deixa as pessoas criminosas, deixa as pessoas, sabe, insanas. É isso que essa praga chamada Testemunho de Jeová faz. Isso porque Testemunho de Jeová acreditam que aqueles de fora da religião podem prejudicar sua fé. Grande merda essa fé, tá? Grande merda. Em um comunicado, o grupo religioso disse à BBC que se uma testemunha batizada viola o código moral da Bíblia e ela apresenta evidências de que não continua a fazer isso, ela ou ele serão afastados e desassociados. Tá? Então é o seguinte, ó. Se a testemunha batizada viola o código moral da Bíblia e não apresenta evidência de que não continua a fazer isso, ou seja, se ela apresenta evidência de que ela não parou de ferir esse código, ela simplesmente é afastada, entendeu? Melhor coisa é ser afastada de um lugar desse. Então, o problema é que as pessoas que saem, muitas vezes elas acham que elas estão
fora do caminho de Deus, elas acham às vezes que precisam encontrar um lugar para congregar, elas não têm uma consciência de que não tem Deus nenhum ali, tá? É só uma congregação, ou melhor, uma instituição de canalhas, tá? Só isso. É falar congregação, mas é uma instituição de canalhas, só isso. Quando se trata desse afastamento, as testemunhas seguem as instruções da Bíblia, e nesse ponto a Bíblia diz claramente: removam os homens perversos entre vocês, afirma o texto. Bom, isso aqui tem nada a ver com quem deixa vamos chamar de feita, né? Com quem deixa aquela feita, não. Perversidade é uma coisa. Você deixar um lugar lixo como aquele, isso não faz de você maligno. Malignos são eles que tratam as pessoas desse jeito. Olha como é que é a inversão. Vou continuar. Ailton Pereira, membro da Associação Torre de Vigília de Bíblias e Tratados de Porta-Voz da Testemunha de Jeová no Brasil, diz que quanto à orientação de que familiares e amigos se afastem de pessoas desassociadas, a Bíblia determina na passagem 1 Coríntios 5, versículo 11 ao 13, ser necessário cortar o relacionamento com alguém que tenha uma conduta inadequada. Aqui tá, eu acho que era aqui, acho que foi erro de digitação aqui. Seguimos os ensinamentos sagrados, afirma Pereira. É mesmo, né? É mesmo. Se alguém não tem cuidado dos seus, nem dos da sua família, é pior que o infiel e negou a fé. Está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios não, desculpa. 1 Timóteo 5,8, né? Mas isso eles não cumprem, né? Cumprir também é levantar os mortos, curar enfermos, eles não fazem, né? Pelo contrário. Eles incentivam o crime, porque se depender deles, para a pessoa ter uma transfusão de sangue, eles deixam morrer. Dá pra você ver como é que esses caras são canalhas. Se a pessoa toma um caminho errado, de acordo com o que é dito pelas escrituras, ela é afastada. Mas as pessoas têm a liberdade para tomar sua própria decisão de como proceder. É um assunto de ordem familiar. Ah, tá. Pereira diz que, mesmo quando uma pessoa se afasta voluntariamente da religião, os laços permanecem. É uma decisão pessoal. Deus não obriga ninguém a servir. Oferecemos ajuda para que a pessoa reflita sobre sua decisão, mas isso não rompe um vínculo família, nem faz o menor de idade ser expulso de casa. Ah, imagine. Não, nem um pouco, né? Mas diante de um comportamento, claro, eles não vão falar isso aqui para uma rede importante aqui de notícias, né? Jamais vão fazer isso, entendeu? Olha só. Mas diante de um comportamento considerado inapropriado, muitas vezes o afastamento ocorre para que outros membros da família não sejam influenciados e a família seja preservada. Preservada de quê? Preservada de quê? Ora, se as pessoas não podem ser influenciadas de quê? De sensatez? A pessoa não se tornar insensata, continuar naquela merda, aí eles vão afastar para que eles continuem naquele lixo lá, isso, né? Cara, isso, olha, um dos piores vertentes, uma das piores denominações, feitos que você pode, lá o nome que você quiser dar isso, são os testemunhos de Jeová. Se afaste disso, esses caras são canalhas, esses caras são malignos, esses caras são loucos. Afaste-se desses caras. O afastamento ocorre porque uma pessoa tomou o caminho. Se alguém está em um relacionamento imoral, é justo que o chefe de família proíba a pessoa de trazer seu companheiro para dentro de casa, explica Pereira. Tá bom. Ele ressalta que a organização religiosa Testemunhas, né, de Jeová se baseia nas escrituras sagradas em seu trabalho para manter as famílias unidas. Só se for unidas na loucura, né? Muitas vezes, quando chegamos a uma casa em que a família está se separando por um vício ou comportamento, mas aí a pessoa entende os princípios da Bíblia e a família volta a ter paz. Olha aqui, ninguém responde. Sara diz que sua mãe se recusou a falar com ela na noite que foi desassociada e que seu pai a acordou bem cedo no dia seguinte para expulsá-la de casa. Em resposta aos relatos, a organização Testemunhas de Jeová diz não comentar sobre casos individuais e afirma que violência, seja física ou emocional, é fortemente condenada na Bíblia e não tem lugar em uma família cristã. Pô, caralho, com essa explicação maluca. Que violência emocional é o que vocês fazem com as pessoas ao rejeitá-los, a orientar os membros burros a se afastar de quem não está mais nessa organização nojenta, maligna, criminosa, isso sim. John, nome fictício, tornou-se testemunha de Jeová ainda criança, quando seus pais decidiram se unir ao grupo. Olha isso, criança, né? Era criança. Por isso que eu falo que é errado
levar criança para a religião. Tinha que ser proibido. Há 2 anos, ele foi desassociado depois de perder um velório, cerimônia vista na religião como uma ocasião importante. Ele já tinha começado a se questionar sobre os ensinamentos, incluindo as ideias de que o fim do mundo é iminente e de que apenas 144 mil pessoas vão para o céu. Sua visão sobre a fé também ficou abalada após um amigo morrer depois de não ser submetido a uma transfusão de sangue, uma prática proibida pela religião. Foi uma vida desperdiçada, diz. Veja isso. Uma vida que foi desperdiçada por causa desses canalhas, tá? Desses criminosos, esses testemunhos de Jeová. Por isso aqui tem aquele tal Carlos, aquele filho da puta. Eu bloqueei ele, porque aqui esses caras não têm direito de falar nada, tá? O errado não tem direito de falar nada, de calar a boca, tá? Porque é isso que eles são. É isso que eles são, tá? Eles são canalhas, é isso que eles fazem. Eles deixam as pessoas morrerem. Aí depois o errado sou eu. Aí a gente vai falar, ai não, tá com discurso de ódio. Discurso de ódio, o ódio quem pratica são eles. Eles não têm discurso de ódio, eles têm o ódio em ação. É o que eles fazem. O amigo dele, desse cara aqui, do John, nome fictício, lógico, morreu. Por quê? Porque simplesmente a seita proibiu. E o que depende da seita, se as pessoas for seguir a risca, acontece isso aqui, ó. É isso. Entendeu? O ser humano tem trabalho de estudar, descobrir. Aí vai uns imbecis baseado em uma interpretação retrógrada, maluca, e acontece o pior. É aquilo, gente. Religião sempre será desperdício e atraso de vida. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, pura exploração financeira. Vamos lá. John afirma ter descoberto depois que sua mulher testemunhou contra ele em seu processo de desassociação, algo que acredita ter prejudicado bastante o relacionamento do casal. Ele saiu de casa e passou a viver temporariamente em barracas de camping. Além disso, perdeu contato com seus 2 filhos, hoje adultos e irmãos. Eu me senti muito isolado, não tinha ninguém, pensava bastante em suicídio. Olha o que esses canalhas fazem, olha o que aconteceu com o rapaz aqui. A própria esposa do cara testemunhou para que ele fosse desassociado. Olha isso. Às vezes eu mando uma mensagem dizendo amo vocês, ainda penso em vocês, mas normalmente ninguém responde. Últimos dias. A religião Testemunha de Jeová foi fundada nos Estados Unidos no fim do século XIX, sob o comando do vagabundo Charles Taze Russell, ou Taze, sei lá como fala isso aqui, e é sediada em Nova York. Apesar de ser baseado em princípios cristãos, o grupo acredita que as igrejas cristãs tradicionais se afastaram dos ensinamentos bíblicos e não estão em harmonia com Deus. É sempre assim. É sempre um se dizendo o único representante. Isso passa por quase todas as igrejas, tá? Por sua vez, as igrejas cristãs tradicionais não reconhecem o grupo Testemunhas de Jeová como uma denominação tradicional de sua fé por rejeitar a doutrina baseada na Santa Trindade. As Testemunhas de Jeová acreditam que a humanidade está vivendo seus últimos dias e que a batalha final entre o bem e o mal ocorrerá em breve. É sempre assim, né? Todos eles têm essa mesma historinha. A organização diz ter mais de 8 milhões de fiéis em todo o mundo. Gente, só dar um aviso aqui. Eles têm mais de não sei quantos milhões, né? Eles falavam que os 144 mil seriam os salvos que iriam para o céu. Como a seita cresceu mais do que 144 mil, aí tiveram que reformular. Não, peraí, esses aqui. Então quem passar de 144, quem for o do número excedente, vai para onde? Para o inferno? Vai ser condenado? Não. O que eles falaram? Esses 144 mil são os escolhidos para viver lá no céu. Mas os outros vão viver num paraíso aqui na terra. Eles tiveram que reformular a doutrina deles, tá? Porque é assim. Porque não basta ser idiota. Tem que reformular a mentira para continuar acreditando na idiotice. Mas vamos continuar aqui. Terry O'Sullivan a abandonou há 17 anos, quando tinha 21, e foi expulsa. Terry, sei lá. E foi expulsa de casa por sua mãe. Ela coordena hoje uma rede de apoio a pessoas que são excluídas ou deixam de fazer parte da igreja. Afirma que ainda não se deparou com uma ex-testemunha de Jeová que não tenha sofrido de depressão ou alcoolismo, ou tenha pensado em suicídio ou machucar a si mesma. Órfã de pais vivos. Essa aqui é Terry, sei lá. Foi expulsa de casa. Tá, essa moça aqui, ó. Segundo Terry, apesar de nem todos passarem formalmente pelo processo de desassociação,
quando abandonam a religião, seus relacionamentos raramente não são afetados por isso. No caso de algumas ex-testemunhas de Jeová, alguns familiares ainda falam com elas, mas a relação dificilmente é a mesma, diz. No caso de Sara, ela diz ter sido muito difícil lidar com a perda dos laços familiares. Ela está noiva e sabe que terá de planejar uma cerimônia de casamento sem a participação de seus pais. Eu me considero órfã, o que é bem triste, afirma. Ela obtém apoio de amigos do trabalho. Quando abandonou a religião, eles a confortaram, o que a surpreendeu. São pessoas que minha religião dizem serem terríveis e más companhias, que seriam castigadas por Deus no Apocalipse. Mas essas pessoas abriram as portas de suas casas para mim. A jovem ainda vê com bons olhos a maioria dos fiéis da igreja. Há boas pessoas nessa religião que acreditam estar salvando as outras. Guardo boas memórias, porque são as últimas que tenho com minha família, diz. Mas também olho para trás e é dolorido, porque nunca mais poderei sentar com eles para um almoço de domingo. Quando morrerem, eu não serei convidada para seus enterros. Essa reportagem foi atualizada às 11 horas do dia 1º de agosto de 2017, para incluir as declarações do porta-voz das testemunhas de Jeová no Brasil. Muito bem, volta para mim aqui. Então, eu falei aqui que algumas pessoas, por exemplo, que a seita, ela, quando começou, ela dizia que os 144 mil que estavam ali na Bíblia são os testemunhos de Jeová, que vão para o céu. Eles não imaginariam que teriam mais idiotas para entrar para esse lixo de instituição aí. E o que aconteceu? Cresceu bastante, cresceu mais do que 144 mil. E aí, o que eles inventaram? Que os 144 mil são os escolhidos para irem para o céu, mas os outros vão viver eternamente num paraíso aqui na Terra. Até teve aquelas capas ridículas, aquelas revistinhas, um tigre, aí tem ali um cordeiro, um leão, e tem ali um boi, como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. Então eles pegam, aí botam aquilo ali, aí as pessoas de saia longa, sabe? Os caras de roupa social, as crianças ali, tudo, e você pode ver, é tudo aquela roupa, coisa feliz, aquelas roupas longas, tudo mais ou menos lembrando ali do início do século XX e final do século XIX. É aquilo que você vê. Agora a realidade é muito triste, porque os caras ficam loucos, os caras rejeitam a própria família, tem pessoas que são expulsas de casa. Por causa de quê? Por causa disso aqui. E aí, aquele babaca lá do Adriano Cruz não vai falar sobre isso aqui, né? Se eu não me engano, acho que ele é testemunha de Jeovagem, né? Esse lixo de instituição. É isso aí. Esse tipo de coisa, ó. Você pode ver, testemunha de Jeová, CCB, tudo coisa terrível, cara. Unibostal, todas essas porcarias aí, tá? E outra coisa, eu trabalhei numa escola onde a professora, ela é desse lugar, dessa Unibostal. Ela casou. Não convidou ninguém, uma pessoa do trabalho. Poderia pelo menos prestigiar, entendeu? Os colegas de trabalho falaram assim: olha, eu vou casar, vou convidar vocês, mesmo que ninguém fosse. Sabe, mesmo que ninguém fosse, poderia fazer isso. Mas não, ficou quietinha. As pessoas só souberam depois que aconteceu. Por quê? Porque essa organização maldita também da Unibostal, lá não, é só pessoa da seita. É uma seita, que a seita ela funciona assim. É uma vertente de uma religião predominante e lá eles se acham que os únicos são os únicos certos. Na verdade se passa por todo tipo de denominação, mas eles só podem namorar gente da seita, só podem consumir coisas da seita, só podem ler coisas de lá, só podem assistir os programas feitos da emissora de lá, só podem ler livros publicados por lá, jornal publicado por lá. Entendeu? E só podem convidar pessoas que são de lá para casamento. Então eles ficam malucos, eles ficam insanos. As pessoas ficam numa paranoia que elas acham que isso é só o mundinho delas. Por quê? Eu conheço muitos cristãos, mas não são esses fanáticos assim que quando tem algum problema, quando tem algum evento ou quando tem, por exemplo, um casamento, eles chamam outras pessoas. Mas não, esses lugares aí não. Só pode de lá de dentro. A Universal também age assim. Agora, Testemunha de Jeová é uma das piores, tá? Eles proíbem
transfusão de sangue, e se depender deles, eles deixam a pessoa morrer. Isso, tô falando, eles deixam fazer. Eu posso dizer, isso é algo do bem? Isso são pessoas que querem fazer o bem para a sociedade? Não. São pessoas insanas. Esse pessoal tem que ter, primeira coisa, tratamento psiquiátrico. Nem psicológico, psiquiátrico. E parabéns para aqueles que saíram. Eu vou falar para você que saiu. Olha só, não fica triste. Ah, porque me tiraram. O que vai doer sim são os laços familiares, porque isso realmente dói. Mas não fica com medinho de ser condenado. Não fica com medo de desagradar a Deus. Não, Deus nenhum existe, tá? Não existe Espírito Santo, não existe Jesus nenhum. Faça a sua vida, viva de acordo com a sua consciência e de acordo com a ética. Faça o que for bom, faça o que você quiser sem fazer mal a ninguém. Simples assim. O que esse pessoal faz é o mal. E vocês leram aí na reportagem, na matéria aí. Vocês viram aí. Ou vocês viram na hora que eu mostrei na tela, ou vocês só escutaram eu falando que ali teve pessoas que ajudaram a Sara. Na verdade, Sara é o nome fictício da moça. Ela ficou assim surpresa porque o pessoal do trabalho, os colegas de trabalho, abriram as casas dessas pessoas para essa moça. Pessoas que o pessoal da seita falava que eles eram pessoas perdidas, condenadas, que seriam destruídas no apocalipse. Essas pessoas que ajudaram. Olha só para você ver a incoerência. O pessoal que se diz salvo, testemunha de Jeová. É engraçado, né? Você viu a briga? Esse Jeová só arruma problema, hein? Cheio de testemunha, hein? Mas esse Jeová é um brigão, né? Só arruma confusão, hein? Não, falando sério, gente. Veja pra você. Olha só, veja só. Isso só mostra o quê? O quão terrível são várias instituições ditas. Salão do Reino, que é da Testemunha de Jeová, empresas que são porta-vozes de um Deus único, elas também são as únicas porta-vozes. Cuidado, você está entrando numa canoa furada. Cuidado, certo? Então, procure sim. Você que ficou com problema psicológico, porque abala mesmo. Você que entrou em depressão, procure ajuda, procure um psicólogo. Não é nenhuma vergonha, tá bom? Vergonha é o que eles fazem. Vergonha são as atitudes desses caras. Isso sim que é vergonhoso. Você não tem nada que se envergonhar, tá bom? Então procure ajuda e não fique achando que não vai ter um Deus que está irado. Não tem Deus nenhum. Esse pessoal fala em nome de uma divindade inexistente. Esse pessoal fala em nome de um Deus que não pode se defender. E por que? Só fala através deles. Porque não é Deus nenhum, gente. É somente as pessoas ganhando poder através da religião. E é assim que funciona. E como que eles cresceram? Por causa de quê? Por causa de gente que contribui com essa instituição. Só isso. Se ninguém for para esse lugar, primeiro, se acabar hoje a doutrinação infantil e acabar a contribuição, acabou a religião. Qualquer uma. Qualquer uma. Por quê? Porque deuses não podem se manifestar. Sempre um ser humano vai falar de Deus ou de deuses. Seja a religião monoteísta ou religião politeísta. E no caso também existe religião dualista. Mas esse é outro caso. Então eu vou parar por aqui. Pedir para você deixar isso, ou melhor, fazer parte do clube de membros, quem puder. Também tem o botão Valeu Demais. E também deixar o superchat, super stick nas lives e estreias. Também vou pedir para você que não pode ajudar também através do botão Valeu Demais, clube de membros, superchat, por não ter cartão de crédito, pode deixar um pix, fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabio.deoliveira2099@gmail.com. Vou repetir, fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabio.deoliveira2099@gmail.com, ou também clicar nesse QR Code que vai estar em um lado aqui, tá bom? Então é isso, gente. Então estamos juntos pela propagação do conhecimento. Um abraço a quase todos, menos a essas testemunhas aí, que são, na verdade, testemunhas, tá? Menos a eles, aos demais, sim, um grande abraço. E valeu, até a próxima, sucesso e ó, tchau, fui!